Olá e seja muito bem-vindo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, comparou os atos de 8 de janeiro com os ataques da Marinha Japonesa contra os Estados Unidos, na base naval de Pearl Harbor, em 7 de setembro de 1941. Rosa Weber ainda falou em parceria ímpar com a OAB no enfrentamento das manifestações em Brasília. Vamos ao vídeo. O mote da homenagem é o 8 de janeiro de 2023. E o convite feito por esta valorosa associação veio da advocacia, indispensável à administração da justiça e que emprestou generosa solidariedade ao Supremo Tribunal Federal quando da sua criminosa invasão. E foi parceira, a OAB, parceira ímpar no enfrentar dos acontecimentos infaustos daquela data. Não poderia, pois, deixar de vir aqui para relembrar e agradecer. A invasão da sede dos três poderes da República, inédita no caso do Supremo Tribunal Federal em seus quase 200 anos de existência, considerados império, quando ainda Supremo Tribunal de Justiça e República, e a destruição das instalações físicas da nossa Suprema Corte sob motivação antidemocrática, são fatos que tenho reiteradamente repetido, que não podemos deixar cair no ouvido como condição para que não mais se repitam. E ainda para que não descuremos do cuidado diário que a democracia exige e o aperfeiçoamento das instituições democráticas impõe. Assim, trilhamos os caminhos de luta e vigilância constante e de superação, por meio dos quais a normalidade, conquanto reconfigurada, retornou à vida das pessoas e das instituições. Reafirmaram-se os valores democráticos e republicanos desafiados, mantida no seio da Suprema Corte a continuidade da atividade institucional, aliás, em momento algum interrompida, sinal marcante de que inabalada restou a nossa democracia, assim como inabalável prossegue. Tais eventos exemplificam o que venho de evocar. O passado a ressignificar o presente e o presente ressignificado pelo passado. E nos impulsionam a prosseguir, repito, vigilantes e atentos na defesa da nossa democracia constitucional. A despeito da destruição material provocada em 8 de janeiro, intocado permaneceu, sublinho, o espírito da democracia e frustrado restou o real objetivo de subversão do regime democrático dos que assaltaram nossas instituições. O ultraje só poderia resultar, como resultou, no enaltecimento da dignidade da justiça e no fortalecimento do valor insubstituível do princípio democrático e da prevalência dos fundamentos éticos e políticos que dão sustentação ao Estado democrático de direito. Aos fatos ocorridos nesse dia da infâmia, dia que viverá eternamente na memória e na repulsa dos que respeitam os valores da democracia, é preciso, contudo, insisto, voltar sempre para que não sejam minimizados nem esquecidos. Há que relembrar as marcas da violência com a finalidade de perpetuar a lembrança da barbárie e, com isso, contribuir para que jamais se repita. Povo sem memória, já se disse, é povo sem história.
o presidente Franklin Roosevelt, em 8 de dezembro de 1941, perante o Congresso americano, ao reagir ao ataque aéreo japonês deflagrado na véspera contra as forças navais americanas em Pearl Harbor, no Havaí, disse que aquela data, 7 de dezembro de 1941, pelo caráter traiçoeiro da agressão, viveria eternamente na infâmia. Para nós, o dia 8 de janeiro de 2023 será eternamente o dia da infâmia, e não deixaremos que seja esquecido. Na defesa, insisto, da nossa democracia constitucional e do Estado democrático de direito. É verdade. O fatídico 8 de janeiro não pode ser esquecido. Como bem disse a ministra, povo sem memória é povo sem história. Então, a bem da verdade, é preciso esclarecer que as invasões aos prédios nas praças dos três poderes foi um absurdo e que os culpados têm que ser responsabilizados, tanto pela ação quanto pela omissão. Agora, comparar o que aconteceu na Praça dos Três Poderes com o ataque da Marinha Japonesa à base militar norte-americana na Segunda Guerra Mundial é um absurdo maior ainda. Mas essas são as famosas narrativas criadas. E mais, a ministra falou meias verdades. Veja, em 12 de fevereiro de 2014, o MST tentou invadir o STF em meio a uma sessão. E só não aconteceu uma tragédia nunca vista na história do Brasil, porque naquele dia a reação das autoridades foram imediatas. Naquele infame dia, a sessão do Supremo Tribunal Federal foi interrompida pelo ministro Ricardo Lewandowski, em razão de um alerta de segurança do STF, de que havia risco de invasão da corte. Quando o MST tentou invadir a Suprema Corte, Lewandowski, que presidia no lugar do ministro Joaquim Barbosa, que havia se ausentado do plenário, disse o seguinte: "Fui informado pela segurança que o tribunal corre o risco de ser invadido. Vamos fazer um intervalo na sessão." Integrantes do movimento de trabalhadores rurais sem terra derrubaram as grades de proteção do STF e, por isso, a segurança deu o alerta e impediu a invasão. E o mais grave, o MST, que estava reunido em Brasília no 5º Congresso Nacional do Movimento, que culminou na tentativa de invasão, foi financiado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E os contratos sem licitação de 200 e 350 mil, respectivamente, foram fechados com entidades ligadas ao movimento dos Sem Terra para o evento do Congresso Nacional do MST. O conflito com a Polícia Militar na Praça dos Três Poderes, naquele dia, deixou 30 policiais feridos. A Veja, à época, acusou Dilma Rousseff de estimular a bagunça e a violência e que o MST é um grupo político alimentado por dinheiro público. E como não lembrar que a Câmara dos Deputados foi invadida em 6 de junho de 2006. Os terroristas do Movimento de Libertação dos Sem Terra, uma dissidência do MST, que são chamados de manifestantes pela esquerda, devastaram, munidos de paus e pedras, a Câmara dos Deputados, quebrando portas de vidro do anexo e entraram na Câmara, destruindo vários equipamentos e ferindo 24 pessoas, uma delas em estado grave. Naquele dia, eles causaram pânico no Congresso Nacional. Mas tudo isso foi declarado na época por todas as autoridades como atos democráticos.